Boa tarde, muito obrigado ao Instituto Fernando Henrique Cardoso pelo convite, da oportunidade de estar aqui trocando ideias com vocês. O Sérgio me pediu que falasse muito brevemente sobre o que é o Urban, que, de fato, eu acho que é uma coisa muito interessante que aconteceu recentemente em São Paulo, que foi a criação dessa organização sem fins lucrativos, fundada por esse empresário, o Philip Young, que está se descobrindo um pouco ainda, mas que nasceu com a vontade de estruturar e promover projetos relevantes do ponto de vista urbano na cidade de São Paulo, na metrópole de São Paulo. E a gente não sabe bem ainda como é que a gente pode ser mais relevante. Às vezes acho que é na grande escala, mas também achamos que é possível fazer isso na pequena escala, como já foi sugerido aqui em relação à economia. E, cada vez mais, eu acho que o jeito mais fácil de definir essa missão é dizer que talvez caiba ao Urban, se ele quiser ser realmente relevante, importante, quebrar paradigmas ou construir novos paradigmas especificamente para a cidade de São Paulo, que é uma cidade única no mundo e que tem grandes potencialidades e maiores ainda desafios. É um pouco sobre isso que, então, eu quero falar hoje. Não vou falar muito da experiência propriamente do Urban, porque é uma experiência muito recente e que não tem ainda nada concluído, portanto, seria talvez precoce já falar, embora no debate, mesmo no que eu vou mostrar, alguma coisa construída dentro do Instituto vai aparecer. Também cabe dizer que o Urban é uma coisa muito pequenininha, mas que tem tido a capacidade de aglutinar um monte de gente que tem, principalmente num coletivo, de modo coordenado, muito a contribuir. Bom, eu começo com uma imagem que é um quadrinho do Laerte, porque eu acho que isso talvez seja uma bela imagem para ilustrar o que São Paulo tem de melhor. Qualquer cidade hoje no mundo é parte, digamos, de um organismo metropolitano. Hoje, principalmente nos países mais envolvidos, você pode estar num pequeno lugarejo, mas com a velocidade dos transportes e da informação, você está em qualquer lugar e você tem acesso a muita coisa. Mas, no caso de São Paulo, essa muita coisa, às vezes, não está tão evidente. São Paulo não é uma cidade fácil, é uma cidade muito misteriosa. E isso é muito positivo e muito negativo também. Esse quadrinho, acho que mais do que mostrar um lugar atraente, ele mostra um lugar desafiador. Mas, sem dúvida nenhuma, São Paulo é uma cidade que tem esse interesse. Tem uma descrição que eu acho muito bonita de um arquiteto português, tinha que ser um estrangeiro, de São Paulo, uma definição em que ele diz que São Paulo era muito difícil, ele não entendia, se irritava, só trânsito, só problema, tal. E ele vinha sempre aqui porque ele era muito amigo de um outro arquiteto, o João Walter Toscano. Estou falando do Alexandre Alves Costa. E, aos poucos, conhecendo um pouco melhor a cidade, ele, saindo com o Toscano, ele começou a conhecer um pouco melhor e chegou uma hora e falou: essa cidade é uma cidade fantástica. Porque nessa cidade, se eu souber ligar os pontos, eu monto a cidade que eu quiser. Posso fazer dela uma cidade japonesa, posso fazer dela uma cidade nordestina, posso fazer dela uma cidade jovem, uma cidade tradicional. E isso talvez seja a grande qualidade que qualquer cidade no mundo deva oferecer. Muito mais, talvez, do que belíssimas perspectivas, do que espaços físicos maravilhosos. No fundo, o que uma cidade deve oferecer são serviços, são bens intangíveis, né? E, portanto, nesse sentido, talvez a cidade seja a maior plataforma da futura economia. A futura economia vai acontecer nas cidades. E elas vão começar a competir entre si, como a própria Lídia disse, e eu acho que São Paulo precisa se preparar para esse futuro, né? Precisa conseguir competir com cidades maravilhosas como Buenos Aires, Santiago do Chile, o próprio Rio de Janeiro, e nós vamos aprender como é que, com as nossas características, nós vamos poder oferecer coisas semelhantes ou ainda melhores do que essas outras cidades, a fim de atrair esse emprego, essa atividade econômica qualificada ligada ao conhecimento. São Paulo, como qualquer cidade brasileira, é uma cidade americana, uma cidade nova. Brasília é o exemplo mais eloquente dessa nossa condição de novo mundo, que é da América inteira. E é uma cidade que cresceu muito, muito mais do que as cidades que a gente gosta tanto e que são cidades, digamos, consolidadas. São Paulo cresceu 75 vezes ao longo do século XX, passou 240 mil pessoas no começo do século para 18 milhões no final do mesmo século. E esse crescimento se deu principalmente nas décadas de 60, 70 e 80. Foram 35 Brasílias construídas nesse período e, obviamente, a gente não conseguiu fazer isso bem feito ainda. Por mais que houvesse planejamento, e houve, por mais que houvesse vontade e competência, às vezes,
e houve, não era possível. E nós vamos ter que refazer essa cidade em grande medida. Ao contrário do Rio de Janeiro, essa cidade não conta com um sítio maravilhoso. O Rio de Janeiro está entre o Atlântico e a Mata Atlântica, né, a floresta, com um patrimônio natural riquíssimo. E ainda, em nossa desvantagem, Rio de Janeiro foi sempre capital importante, capital do Brasil. São Paulo sempre foi uma capital pouco importante do ponto de vista político. E nós não temos nenhum grande palácio, o nosso patrimônio construído é resultado principalmente da iniciativa privada. Nossos grandes ícones, a gente vê que São Paulo é uma paisagem completamente diferente da do Rio de Janeiro, são as construções. Na nossa paisagem inteiramente construída. Está certo que aí eu forço um pouco a barra, colocando colorido e preto e branco. Mas nem baixei tanto a luz, né? E se no Rio de Janeiro a paisagem é modulada pela natureza, pelas praias e pelas pedras, né, Pão de Açúcar, Gávea, o que faz com que as pessoas tenham grande facilidade para se localizar, se identificar, criar afeto pela sua cidade. Em São Paulo, aquilo que no começo fazia talvez esse papel, que eram os grandes edifícios, como o Copan, por exemplo, obviamente, para a atual condição mega metropolitana, macro metropolitana, não chega a ser macro, mas grande metrópole, não tem mais, é outra escala. Então, nós vamos precisar pensar como construir identidades para essa cidade. E eu falei, e pode parecer um pouco contraditório, porque agora eu vou começar a defender a importância da construção de um espaço público mais qualificado em São Paulo. Porque, por mais que os serviços sejam talvez a coisa mais importante, e em São Paulo, eu acho que a gente tem a melhor praia do mundo, que são as pessoas, né? A gente não tem a praia, então a gente faz belíssimos almoços, um teatro excelente, gosta de ir ao cinema, discute, e isso talvez seja a cidade do futuro, a cidade onde o que realmente vale são as pessoas. Mas, mesmo assim, a gente não pode prescindir de grandes espaços públicos. Le Corbusier, para muitos talvez não seja um nome conhecido, o grande arquiteto do século XX, um dos grandes arquitetos do século XX, quando esteve na América do Sul em 1928, de certo modo reconheceu essas diferenças entre São Paulo e Rio de Janeiro e logo compreendeu o que era cada uma das cidades. Ele tinha lá um esquema urbano que ele aplicava em todo lugar, ele tinha lá muita convicção. No Rio de Janeiro, ele aplicou o esquema submetido à natureza. As linhas são curvas, né, acompanham a geografia. No caso de São Paulo, é absolutamente construído. Essa é, de fato, a nossa condição. Uma supermetrópole, nessa imagem já antiga, são 80 por 40 quilômetros, 80 no leste-oeste, no eixo leste-oeste, e é difícil imaginar o que pode modular essa paisagem, o que pode ser significativo nessa escala. Até talvez caiba a pergunta se é importante que haja coisas significativas para todo mundo. Obviamente, os grandes eixos de transporte, os grandes rios, né, os grandes eixos de drenagem, são elementos que talvez possam criar essas praias artificiais. O hidroanel, que agora está em estudo, eu até participo lá como professor da USP, da equipe que está pensando a parte urbanística e arquitetônica, é seguramente aquilo que tem maior potencial para construir um ambiente urbano mais rico. Mas existem outras coisas, e São Paulo vai fazer muita infraestrutura. Eu vou passar muito rapidamente, e essas imagens já talvez estejam um pouco desatualizadas, começando por aquilo que deu origem a essa cidade que conhecemos hoje, que é a ocupação das planícies fluviais com os grandes eixos do transporte regional naquele momento. A São Paulo Railway é a primeira, que vai de Jundiaí para Santos, cruza da esquerda para a direita, de cima para baixo, ali a diagonal, depois a Sorocabana, Central do Brasil, que foram organizando a metrópole que temos hoje. E isso já é a rede metroviária, pontilhado as linhas que já estão previstas, a rede rodoviária com os grandes anéis, o rodoanel, a rede ferroviária com o ferroanel e a rede hidroviária com o hidroanel, que talvez não seja exatamente um anel, ele pode operar por arcos, mas são coisas muito importantes para o futuro da cidade, da metrópole, algumas delas já claramente em curso, que faz com que São Paulo mude completamente. De repente, a Mata Atlântica, que é uma das maiores reservas urbanas do mundo, lá na Serra da Cantareira, vai estar dentro da cidade. Você vai chegar lá muito rapidamente. Em vez de ir para ver macaco na Amazônia, a gente pode ver ali na Cantareira. A mesma coisa com os grandes lagos, as grandes represas do sul, né? Nós temos aí grande potencial para ter uma cidade muito mais rica. E o que nós precisamos fazer como talvez diria o Wilson e a Lídia, fazer bem feito, né? Mudar o nosso paradigma, principalmente de atitude.
cultivar o que a gente pode chamar, o que já foi chamado de mentalidade do construtor, não aquele que simplesmente quer ganhar dinheiro, mas quer deixar um legado, quer fazer as coisas bem feitas. Isso, no Brasil, acho que se em algum momento tivemos, e eu acho que já tivemos mais do que temos hoje, se perdeu completamente. Nós temos uma atitude colonialista com nós mesmos, né? Nós tiramos o máximo do que temos, do que podemos, e não deixamos nada para nós mesmos depois, né? Principalmente para os nossos descendentes. Então, essa atitude acho que é fundamental para que a gente transforme tudo isso que está aí, quando fizermos de novo, porque vamos ter que refazer, em espaço público, em cidade. Um pouco aqui o argumento é toda construção na cidade é a construção da cidade, ou seja, a infraestrutura, um viaduto, é também um espaço público. Na grande escala e na pequena escala. Eu tenho dito que talvez hoje a construção mais importante que arquitetos, engenheiros, geógrafos, todos temos que fazer, é o que está entre as casas, porque essas casas de Paraisópolis, por exemplo, por mais precárias que elas sejam, elas são altamente significativas e vão ficar. E o que falta aí, sobretudo, porque essas casas, inclusive, vão progredir, na medida que as pessoas tiverem melhor condição. E o que falta é fazer boas calçadas, boa drenagem, boa arborização, boa iluminação, que é a parte capilar daquelas redes que eu vinha mostrando. Eu não acho que aquilo é importante, aquilo seguramente é importante, mas tão mais importante é fazer essa parte capilar. É que isso não tem imagem para isso, é impossível mostrar a importância das calçadas na cidade. Não precisa, inclusive, não preciso mostrar, porque todos sabemos disso. Por exemplo, os piscinões, que inclusive coincidem com as áreas de maior vulnerabilidade, são muito mal feitos, são buracões horrorosos, mesmo quando em pontos muito importantes. Aí é o cruzamento da Francisco Morato, com uma avenida que eu não lembro o nome, na fronteira de Taboão da Serra com o município de São Paulo. Isso que podia ser uma belíssima praça d'água, é esse horror. Na cidade tradicional, a forma urbana era dada pelos vazios, pelas ruas, né? Na cidade moderna, isso é um pouquinho de conceitos de arquitetura e de urbanismo, mas é só para chegar num ponto. Essa relação se inverteu, os edifícios passaram a ser as figuras, a vida urbana se interiorizou, isso foi altamente problemático, Brasília até hoje sofre disso, dessa excessiva racionalização da cidade, e os espaços públicos, no caso da cidade como Brasília, que a gente chama de cidade moderna, são muito menos vitais, são débeis. Eu até brinco que a primeira, digamos, lição, ou a primeira coisa que a gente precisa para ter um espaço público é ter público. A Lídia já me ouviu falando disso. E Brasília é a cidade mais rica do mundo em áreas livres e das mais pobres em espaço público, ao contrário de qualquer cidade portuguesa, que tem pouquíssimo espaço livre e riquíssimos espaços públicos, né, porque tem muita gente. São Paulo, como qualquer cidade brasileira, é um híbrido. Tem prédios modernos num tecido, na maior parte das vezes, convencional. E a diferença entre fundo e figura, público e privado, é muito confusa. A gente acaba tendo que botar cercas, muros. Às vezes não acho que é só por falta de segurança, é porque a cidade é muito mal feita, né? Na Europa é muito fácil saber onde está o público e onde está o privado, nessas cidades mais antigas. A infraestrutura talvez pudesse ajudar a organizar um pouco esses territórios e essa paisagem. De um modo geral, ela é destruidora. Esse viaduto seguramente não é um espaço público, mas poderia ser. A infraestrutura, muitas vezes, constrói espaços públicos. E se ela é boa, ela permanece. Isso é a cidade proibida em Pequim, cuja proteção original, feita por esses canais, já não é mais necessária, não precisa mais de proteção. E hoje, como foi muito bem feito, são belíssimos jardins, provavelmente os melhores lugares de Pequim. Infelizmente, eu não conheço, embora conheça muito bem a solução, que é maravilhosa, é lindíssima. Paris faz muito disso também. Os melhores jardins de Paris são os seus canais. Isso aí é um piscinão. O canal de Saint-Martin é totalmente regulado, totalmente artificial, e permite que a gente não veja enchente. De vez em quando o Sena enche ali o Cais Baixo, né? São praias, né? Aquela ponte deserta, ela é muito mais do que uma ponte, ela é um lugar de encontro. Tudo bem que ali coisas assim muito curiosas ocorrem. No verão, o sol se põe no eixo do Sena e pinta de dourado as águas, o piso é de madeira, tudo isso. Essa conjunção de coisas faz com que os franceses e os turistas tomem vinho como um queijo ali no final do dia. Mas é porque foi feito para isso também. Foi feito para não ser apenas uma ponte, mas para ser uma cidade. E, bom, não preciso muito mais dizer. É lugar de muita alegria, embora também de conflito, né? O espaço público não é esse espaço, digamos, da vida perfeita. Essa vida não existe. É o espaço do conflito também. Mas é fundamental para que a gente se transforme numa cidade moderna, contemporânea, futura,
capaz de ser essa plataforma para a economia que vem aí, né? Também não gosto de chamar de criativa. E essa imagem é um pouco o que talvez seja o nosso maior desafio, que é transformar a calha do Tietê no lugar mais emblemático dessa grande organização, que é a macrometrópole. Esse é o lugar que conecta de Campinas a São José dos Campos, de Jundiaí a Santos, e a gente tem tratado esse lugar muito mal, né? Então, nesse momento, a cidade está discutindo um pouco isso. Tem ali o programa da Prefeitura do Arco Tietê, que eu, obviamente, partilho, acho muito acertado colocar isso em evidência, em discussão, e talvez essa seja a nossa última chance de fazer disso, não um Rio Sena, porque jamais faremos a mesma coisa, que é outra coisa. O Rio Tietê, no caso de São Paulo, é um rio de cabeceira, nós temos muito pouca água para muita gente, esse rio nunca vai ser muito limpo, então nós temos que inventar um parque fluvial completamente diferente, talvez usando outras águas dos afluentes. Temos que inventar uma cidade melhor do que aqui temos. E temos gastado muito dinheiro e não temos feito esse dinheiro render. Era isso.